Vou escrever uma teoria do que o ser humano precisa para sobreviver. Precisa de, sabe, uma casa de campo, ele vai ter uma casa de campo. Ele precisa de 3 pares de sapato, sabe? Chega uma hora que ele não precisa mais, então não pode acumular dinheiro. Exatamente. É que o cara vai guardar 130 bilhões de dólares para ele? Para fazer o quê quando ele morrer? Deixar um bando de parasitas, que são muitos herdeiros que nunca trabalharam, que vão ficar com o resto do dinheiro? Ainda da série Falácias da Justiça Social. Hoje quero falar sobre a falácia do combate à concentração de renda, tributar os super ricos ou taxar as grandes fortunas. Este vídeo é sobre entender por que políticas baseadas na punição do capital acabam atingindo exatamente quem se diz proteger. Então, eu acredito que bilionários não deveriam existir. Porque eu acho que isso é imoral. Pensa comigo, se a gente pegasse 100% do patrimônio de todos os bilionários, todos os bilionários brasileiros, daria 5 meses de arrecadação do governo. É que é desigual. Não deveria existir nenhum bilionário enquanto tem alguém passando fome. Atualmente eu sou estudante e eu acho que bilionários não deveriam existir porque é um acúmulo muito grande de capital na nossa sociedade que já é muito desigual e eu acho que isso não é natural. É muito comum ouvirmos discursos inflamados sobre justiça social, quase sempre carregados de boas intenções e pouca precisão. Fala-se em organizar a sociedade, redistribuir riquezas, corrigir desigualdades históricas, mas raramente se define com clareza o que exatamente significa sociedade, quais coisas devem ser reorganizadas e, sobretudo, quais instrumentos concretos serão usados para isso. E o mais importante, a compensação não virá de corte na educação ou na saúde, mas da taxação dos super ricos, que ganham mais de 1 milhão por ano e hoje não pagam nada ou quase nada de imposto. Quando se tira o verniz retórico, resta uma conclusão incômoda. Não há instituição capaz de executar esse projeto em larga escala que não seja o próprio Estado. E aí surge a pergunta que poucos gostam de fazer. É seguro, prudente ou mesmo racional concentrar ainda mais poder nas mãos de governos e políticos? Governos não organizam a sociedade, eles obrigam, operam por meio de coerção legal, não por consenso espontâneo. O discurso agrada aos desfavorecidos porque eles acreditam que isso realmente trará o conforto que eles tanto almejam. Mas a história econômica mostra de forma consistente que esse método não só falha em seus objetivos, como produz efeitos colaterais severos. Vamos começar pelo básico. Quem são afinal os ricos do Brasil? Costumamos ver apenas essas mega empresas comungadas com um governo corrupto e generalizamos como se todo rico tivesse que fazer parte do mesmo esquema. Por experiência profissional, posso dizer que essa elite é heterogênea e não é nada justo generalizar. Mas há sim um traço comum. Muitos deles influenciam políticas públicas. Isso significa duas coisas. Ou essas pessoas têm informação suficiente para antecipar movimentos de confisco e se proteger, ou possuem poder político e jurídico para neutralizá-los. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo. A conta não recai sobre quem está no topo. Quando governos anunciam aumento de impostos sobre grandes fortunas ou lucros, as reações seguem um padrão conhecido. O capital migra para lugares com menor carga tributária ou maior segurança jurídica. Os investimentos planejados são adiados ou cancelados. Empresas deixam de abrir filiais, contratar ou expandir. Isso não é teoria. A própria história dos Estados Unidos mostra que um dos gatilhos da independência foi a resistência a impostos considerados abusivos pelo Império Britânico. A tentativa de extrair mais receita resultou não só em menor arrecadação, como na perda total da colônia. Exemplos contemporâneos repetem a mesma lógica. Quando a tributação ultrapassa o limite do razoável, o capital se desloca. A gente está falando aqui sobre as famílias, as
as 800 famílias que saíram do Brasil no ano passado. O que acontece quando uma família milionária sai do Brasil? Ela para de empregar, ela para de aplicar o capital dela naquele país e passa a trabalhar, a produzir e aplicar o capital dela no capitalismo no financeiro. Políticas fiscais mais moderadas, por outro lado, mantêm investidores no país, ampliam a base produtiva e acabam arrecadando mais no médio e longo prazo. E acho que é a hora de apontar aqui um dos erros conceituais fundamentais da justiça social. Tratar a economia como se fosse uma fotografia estática, como se riqueza fosse um estoque fixo, um monte de ouro empilhado, enterrado, ou terras paradas, ou cofres cheios. A economia real ela é dinâmica, é fluxo, risco, expectativa, perda, reinvestimento. A riqueza moderna é majoritariamente capital produtivo. Os empresários enriquecem porque eles colocam seu dinheiro em movimento, em risco, abrem empresas, contratam pessoas, investem em tecnologia e expansão. Se o projeto falha, e isso é muito comum, o prejuízo é deles. O trabalhador recebe salário, o fornecedor recebe pelo serviço, mas o investidor perde. Então, não é verdade que ricos ganham sempre. Basta olhar para empresas que dominaram mercados e praticamente desapareceram em poucas décadas. Kodak, Nokia, Varig, Mesbla, Mapping, Oi. Da mesma forma, a pobreza e riqueza não são estados fixos. Em economias capitalistas, existe mobilidade social. Pessoas sobem e descem ao longo da vida, o tempo todo. Já em sistemas socialistas, essa mobilidade é praticamente impossível, a não ser que você seja parte da classe política dominante. No Brasil, há outro dado que agrava a situação. Nossa estrutura tributária penaliza o pobre. Enquanto países desenvolvidos arrecadam menos de 30% de seus impostos sobre consumo, o Brasil arrecada cerca de metade dessa forma. Isso significa imposto embutido em alimentos, gás, energia, transporte. Todos pagam, mas proporcionalmente o pobre paga mais. Quem reclama sem trazer soluções da informalidade no Brasil provavelmente nunca tentou abrir um pequeno negócio aí. A burocracia é sufocante, a carga tributária é caótica e o risco é altíssimo. Não é ideologia, gente, é matemática. Se 3 menos 4 dá menos 1, ninguém investe esperando prejuízo. Além destes fatos materiais, existe também no Brasil uma crença cultural profunda de que se alguém enriqueceu foi porque roubou. Essa mentalidade não nasceu apenas na escola. Ela foi difundida na cultura, na mídia, nas novelas, no discurso cotidiano. Você comprou as armas com dinheiro do guri? Vendi as informações, recebi o dinheiro e com esse dinheiro comprei as armas. Suprema ironia. Achava que Beto tinha morrido, tinha certeza de que ela podia tirar proveito da situação. Que isso, gente? Vocês não podem acreditar nessas fotos, montagem. É coisa de computador, gente, só pode ser. E eu entendo essa perspectiva do pobre vendo o rico brasileiro ser snob. A desigualdade no Brasil é tanta que existe mesmo um abismo entre os mais pobres e os muito ricos. Porém, a ideia de que o pobre é sempre vítima e que a solução vem de fora, do Estado, da política, da revolução, se tornou quase um dogma. Diria que Paulo Freire fez um desserviço nesse aspecto. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. O resultado é devastador. As pessoas deixam de se enxergar como agentes capazes de mudar o próprio destino. Elas se veem como dependentes permanentes de um Estado provedor, precisam de um salvador. Já vi inúmeros casos de pessoas que recusam trabalhos informais ou experiências iniciais ou oportunidades temporárias para não perder benefícios. Gente, acabei de comprar, meu iPhone 17, porém deixei o meu rim lá dentro, mas não deixaria de não comprar meu iPhone 17, porque o Bolsa Família não pode faltar, e principalmente no iPhone 17, Então, com o dinheiro do Bolsa Família, eu comprei meu iPhone 17. Cria-se uma lealdade involuntária à própria condição social, algo como eu odeio tanto rico que nem quero ser um mesmo que eu pudesse. É deprimente ver jovens tendo orgulho de ser pobre, repetindo mantras que enaltecem a pobreza e a malandragem. Trancado dentro de uma cela, quando eu saio é festa na favela. Mas a verdade é que eu testemunhei, subindo apenas alguns pequenos degraus de consciência e prosperidade, é que a riqueza se cria, não se transfere. Se riqueza fosse um estoque limitado,
o mundo estaria hoje muito mais pobre do que há 200 anos atrás, considerando o crescimento populacional. Mas o oposto aconteceu. Houve aumento brutal de produtividade, inovação e qualidade de vida. Quando alguém enriquece, criando algo que milhões de pessoas escolhem comprar voluntariamente, isso não é exploração, é troca. Ninguém é forçado a consumir. O problema é que quando o Estado decide punir este processo, a população vê o imposto arrecadado, o programa social criado, mas não vê o investimento que não aconteceu, a empresa que não abriu, o emprego que não foi criado, a inovação que foi abortada. Empreendedores de alto nível se ajustam, eles já aprenderam como prosperar do zero e recomeçam facilmente. Já quem foi treinado para ser dependente não tem para onde ir. Governos sabem de tudo isso, mas a política não é sobre verdade, é sobre votos. Prometer benefícios gratuitos pagos por ricos é uma retórica eficaz, ainda que irresponsável. Alguém conhece algum empresário socialista? Algum empreendedor comunista? Alguns querem que eu taxe grande fortuna no Brasil? É um crime agora ser rico no Brasil? Vou aqui compartilhar um drop de economia básica. Quando o governo promete benefícios sem ter imposto arrecadado o suficiente para isso, ou quando é corrupto demais para gerenciar de forma honesta o imposto que arrecada, o que acontece? Ele se endivida para bancar o benefício. E essa dívida será paga no futuro com juros, se não por você, pelos seus filhos e netos. Se o governo não tem mais para quem pedir emprestado, ele emite moeda, imprime dinheiro mesmo. Só que como esse dinheiro não equivale ao nível de produção, isso gera inflação. Inflação corrói o poder de compra de todos, funciona como um imposto invisível que atinge especialmente os mais pobres. Tudo fica mais caro. O preço da pandemia em 2021 versus o preço do governo Lula em 2025. Qual tá mais caro? Vamos descobrir? Começando pelo café, o produto que não pode faltar na mesa do brasileiro. Em 2021 custava R$ 8,29 o pacote com 500 gramas. Em 2025 está custando R$ 33,90. O arroz custava R$ 17,85. Agora está custando R$ 32,99. Essa é polêmica, hein? O azeite em 2021 estava custando R$ 12,99. Agora em 2025 está custando R$ 47,99. Agora vamos para picanha, hein? Será que realmente a gente vai comer uma picanha no governo Lula? Em 2021, o quilo da picanha bovina Barra Mansa estava custando R$ 38,90. Agora em 2025, a mesma picanha Barra Mansa está custando R$ 89,90 o quilo. Outras políticas populares no discurso, desastrosas na prática, incluem congelamento de preços e controle de aluguéis, como propôs recentemente o prefeito de Nova York, Mandani, defendendo o congelamento de aluguéis e maior intervenção estatal na gestão de supermercados e do abastecimento alimentar. Quando os custos sobem, mas os preços não podem subir, os produtores reduzem oferta, pioram a qualidade ou até fecham. O rico faz as malas e muda para outro estado. Quem não tem para onde ir vai depender de um mercado quebrado. O mesmo vale para salário mínimo artificialmente elevado acima da produtividade. Qual o resultado? Menos vagas, mais exigência para preencher vagas para iniciantes, uso de tecnologia para substituir mão de obra humana e exclusão de jovens e trabalhadores pouco qualificados. A história confirma esse padrão repetidas vezes. Venezuela, Argentina, Zimbábue, Cuba, a Chile dos anos 70, até a Suécia tentou este experimento e acabou desistindo. Todos eles aplicaram isso. Congelamento de preços, expropriações de terras, expansão descontrolada do gasto público e o que eles causaram? Inflação nas alturas, escassez, êxodo populacional. Governos não existem para gerir a economia, eles existem para garantir regras mínimas, segurança jurídica e ordem. Quando falamos de governos corruptos, a ideia de concentrar ainda mais poder neles deveria soar não como solução, mas como alerta. A justiça social baseada em coerção econômica não corrige desigualdades, ela as cristaliza. Ao punir a criação de riqueza, destrói exatamente os mecanismos que permitem mobilidade social, geração de emprego e aumento real de renda. A pergunta que fica não é se queremos uma sociedade mais justa, porque é óbvio que todos queremos. A pergunta é: justiça por meio de quê? Da liberdade, da responsabilidade, da criação ou da coerção, da dependência e da ilusão? No próximo vídeo pretendo falar sobre as falácias do conhecimento. Não percam! Muito obrigada por ficar comigo até aqui. Vejo vocês na próxima. Você está curtindo este vídeo? Então vou pedir um imenso favor.
Se inscreva, curta, comente, compartilhe para que eu possa atingir mais pessoas e continuar produzindo conteúdos assim. Muito obrigada pelo seu suporte.